Seja muito bem-vindo ao projeto Dentista Tranquilo Investe. Aqui nós ensinamos dentistas a investir e garantir um futuro tranquilo. Mesmo que você ache impossível, mesmo que você não tenha muito dinheiro ou você não tenha muito contato com os investimentos. Então seja muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre 5 práticas para o dentista não ter que envelhecer tendo que trabalhar. Meu nome é Alexandre Carvalho e sou fundador do projeto Dentista Tranquilo Investe. Bom, então eu queria começar a falar sobre essas 5 práticas dizendo o seguinte, que é importante a gente não confundir envelhecer trabalhando com envelhecer tendo que trabalhar. São conceitos totalmente diferentes. A primeira definição, envelhecer trabalhando, é uma honra. Envelhecer trabalhando, fazendo o que se ama, é o objetivo. Poder ter tempo para escolher, poder ter liberdade para escolher o que você quer fazer, qual a hora que você quer fazer, qual trabalho que você quer fazer. Isso é ter liberdade. Então não tem nada errado em envelhecer trabalhando. Isso faz parte da nossa dignidade humana, sabe? Fazer o que se ama, isso é um privilégio. O grande problema, e eu vou justificar ao longo dessa aula, é envelhecer tendo que trabalhar. Tendo que. Essa pequena palavra significa uma vida de distância entre envelhecer trabalhando e envelhecer tendo que trabalhar. Isso muda tudo. Por quê? Porque demonstra que você chegou na velhice totalmente despreparado. Você chegou no momento em que você mais precisava estar preparado e você percebe que não se preparou. Você mesmo envelhecido vai ter que trabalhar. E é sobre isso, sobre práticas para que isso não aconteça, que a gente vai falar hoje. Então, essa é a primeira definição, tá bom? Não é sobre não trabalhar. Pelo contrário, eu bato muito na tecla aqui, que é o trabalho que cria toda a nossa riqueza. É sobre não ter que trabalhar, beleza? E como é que eu fundamentei isso, né? De onde surgiu tudo isso? Olha só, pessoal, eu me formei há 20 anos atrás. E aí o que acontece? Quando eu me formei, eu tinha uma geração na minha frente. Então, meus professores, colegas que eu comecei a conhecer, eu tinha 23 anos e eu comecei a conhecer colegas que já tinham seus 40, 45, 50 anos. E o que aconteceu ao longo do tempo? Aconteceu que eu já tenho 20 anos de formado e esses colegas, eles também envelheceram. E eu pude acompanhar toda a jornada. E o que me dá aflição e o que me causava muito desconforto? Muitos deles começaram a envelhecer sem prosperidade. Muitos colegas envelhecendo sem prosperidade. Sabe aquele colega que, quando eu me formei, era o top? E você fala, caramba, eu quero ser igual a ele. Professores, colegas que você ia no consultório fazer estágio. O que acontece? Você começa a ver que eram colegas que ganhavam bem. Eram colegas que eram bem estabilizados nas suas profissões. Só que, com o passar do tempo, eles entraram em decadência. Eles foram envelhecendo sem prosperidade. Eles foram envelhecendo empobrecidos. Então eu comecei a analisar, caramba, por que isso está acontecendo? Aonde foi que eles erraram? Porque eu não queria que aquilo acontecesse em minha vida. E é sobre isso que nós estamos aqui conversando nessa aula hoje. Porque eu comecei a perceber, velho, eu não quero ser um dentista pobre na minha velhice. E eu acho que ninguém quer, na verdade.
Só que aqueles professores, aqueles colegas onde eu estagiei, eles tinham algo em comum. E aí eu trouxe para vocês aqui algumas práticas para que, implementando na vida da gente, no dia a dia, a gente consiga evitar que isso aconteça na nossa vida, tá? Então, a primeira prática que eu trouxe hoje aqui é prática 1. Leve a sua vida a sério. Pô, Alexandre, mas o que é isso, né? Leva a sua vida a sério. Levar a vida a sério, pessoal, é ser protagonista da própria vida. Levar a vida a sério é entender que, queira ou não queira, querendo estar preparado ou não, a vida vai passar. É como se você tivesse dentro de um trem, você embarcou no trem. Você pode fazer qualquer coisa dentro do trem, mas o trem está caminhando. Sabe? Pode ser também a velha história da folha, né? Você é uma folha boiando no rio. Você queira ou não queira, o rio está caminhando. Então, levar a vida a sério é ser protagonista, sabe? Levar a vida a sério é entender que aqueles colegas que eu falei aqui, eles tinham um sonho. Eles tinham um sonho de envelhecer com prosperidade. Eles trabalhavam muito, não era por falta de trabalho. Eles tinham lucratividade. Mas qual é o problema? Eles não tinham a mentalidade de que eles eram os protagonistas do futuro deles. Então, essa mentalidade de protagonismo, se você quer um dia não depender exclusivamente da odontologia, você vai ter que ser o protagonista dessa conquista. Não vai rolar diferente disso, percebe? Não vai rolar. Você vai ter que ser o protagonista dessa conquista. O erro mais comum é quando um adulto se infantiliza. Como assim, Alexandre? Quando a gente começa a delegar o nosso futuro confiando na decisão de outras pessoas. Sabe? Confiando na decisão do esposo, da esposa, confiando na decisão dos pais, do governo, do patrão. Quando a gente não tem o protagonismo, a gente se torna refém dessa situação. Então, se você não quer envelhecer tendo que trabalhar, você precisa entender que é você o protagonista desta conquista. Não vai rolar delegar. Você tem que levar a sua vida a sério. Você tem que assumir o controle. Você tem que colocar energia. Ou então você começa a viver na esperança. Você começa a viver tendo que esperar que alguém decida como vai ser a sua vida, porque a vida está caminhando e você está envelhecendo. Você é um dentista que está ali trabalhando pra caramba e está envelhecendo, é fato. Então seja o protagonista, sabe? Não tenha a esperança de que outros tomem conta da sua vida por você, que façam decisões mais acertadas sobre o seu dinheiro do que você, que saibam cuidar do seu futuro melhor do que você. Tá bom? Então, se isso faz sentido, dá um joinha. Vamos participar da live, tá? Essa aula é para a gente interagir. No final, a gente vai trocar ideias, vai fazer perguntas, mas mentaliza isso, tá bom? Se você não quer ter que envelhecer trabalhando, você precisa levar a sua vida a sério. Você precisa ser o protagonista. Não viver na esperança de que outros tomem conta disso para você. Tá bom? Essa foi uma das coisas nítidas que eu percebia nesses colegas. Depois, quando a gente conversava, a história era sempre a mesma, né? Delegava, um dia vai acontecer, um dia eu começo a investir, um dia eu começo a juntar dinheiro, beleza. Bom, segundo ponto, segunda prática
que é fundamental se você não quer envelhecer tendo que trabalhar. Se você, dentista, não quer envelhecer tendo que trabalhar, a segunda prática é: queira aprender a tomar conta do seu próprio dinheiro. Queira, olha só, queira aprender a tomar conta do seu próprio dinheiro. Tenha verdadeiro interesse em tomar conta do seu próprio dinheiro. A forma como que você conquista, a maneira como você preserva, a maneira como você multiplica o seu dinheiro está diretamente ligado à sua vida, ao que você quer para a sua vida. Isso não pode ser delegado. Isso é muito importante. Isso faz parte de você. Aprender a multiplicar o seu dinheiro vai definir como vai ser a sua velhice. Por isso que o primeiro ponto é: leve a sua vida a sério. O segundo é: queira aprender a cuidar do seu dinheiro. Queira. É isso que vai definir uma velhice próspera de uma velhice tendo que trabalhar. Tá certo? Então, aqueles colegas que não levaram a vida financeira a sério, que viveram tempos de bonança, colegas que eu via ganhando bem. Quando eu tinha 20 anos, eles estavam ganhando super bem com 40. Mas agora que eu tenho 40 e eles têm 60, eu percebo a decadência. Por quê? Porque eles passaram anos. Não foi por uma questão de não ter ganho dinheiro. Foi por uma questão de não ter simplesmente assumido a vida financeira. Percebem? É por não ter assumido essa responsabilidade. Quando a gente não assume a responsabilidade, quando a gente não quer cuidar do nosso dinheiro, você vira um refém. Você vira um refém. Tá bom? Refém de quem? Refém de quem você acha que sabe cuidar melhor do que você. É o gerente do banco. É um tio, como acontece muito. É um amigo. É dica. Não. Sabe? Aí, pô, a gente se empenha tanto para conhecer tantas habilidades na nossa profissão, a gente estuda pra caramba. Cuidar do nosso dinheiro é natural, sabe? Se você acha complicado, bom, Alexandre, eu acho tão complicado essa coisa de investimentos. Aí eu lhe pergunto, você já parou para estudar isso? Já parou para estudar? Você já teve interesse nisso? Pensa aí. Qual foi a última vez que você parou para estudar sobre como cuidar do seu dinheiro? Se você nunca parou, entenda que essa habilidade você não vai nascer sabendo. Você não nasceu sabendo lá atrás. Mas a sociedade, olha só como a coisa é incongruente e até mesmo meio cruel. Mas a sociedade espera que você nasça sabendo. Espera que você naturalmente saiba cuidar do seu dinheiro, investir, ter uma vida econômica próspera, que você tenha responsabilidades, que você seja bem-sucedido. Só que você não nasce sabendo isso. E provavelmente seu pai, sua mãe não lhe ensinaram isso também, como os meus não me ensinaram. Mas você tem que ter interesse verdadeiro em querer aprender isto. Faz parte da sua vida. Precisa investir energia, tempo. Faz sentido, pessoal? Coloca assim, ó. Dani, vou responder essa pergunta no final, tá bom? Gratidão. Então, você precisa investir tempo e energia nisso. Assim como você fez durante a sua faculdade, as suas pós-graduações. Você não imprimiu apostila, você não perdeu noite, você não fez prova. Por quê? Porque você acreditava que isso era importante. A mesma coisa é com a sua educação financeira. É necessário energia. É necessário. Tá bom? Isso não vai surgir do nada. Você não nasce sabendo. É necessário colocar energia.
O terceiro ponto, pessoal, é o seguinte. O primeiro ponto foi, lembrando para quem chegou na aula agora, o primeiro ponto é leve a sua vida a sério. O segundo ponto foi queira aprender a cuidar do seu próprio dinheiro, queira de verdade. O terceiro ponto, e é crucial, é não faça dívidas. Não faça dívidas. Se o dentista não quer envelhecer tendo que trabalhar, ele deve aprender a não fazer dívidas. Quando eu acompanhei a jornada de vida desses colegas que foram envelhecendo na minha frente, eles tinham um cabelinho assim igual ao meu, não tinha muitos fios brancos, e hoje estão todos já com cabelinho branco. Só que eu percebi que ao longo do tempo eles foram adquirindo dívidas. E as dívidas não são naturais. Eu queria que vocês repetissem comigo e escreve aí. Dívida não é natural. De novo, dívida não é natural. Mais uma vez, dívida não é natural. Ter dívidas não é natural. Ter dívidas é antecipar um consumo daquilo que você não pode pagar. E mesmo sabendo que você vai pagar juros, você vai lá e compra. Ah, Alexandre, mas se a gente não se endividar, a gente não conquista algumas coisas na vida. Será? Será? Será que a gente não está colocando o braço onde a gente não alcança? Será que o padrão que você acha que você deveria ter ainda não chegou e você quer viver aquilo na marra? Será que aquele carro que você sonha ter ainda não é para ser o seu, mas você quer ter ele na marra? A roupa, as viagens, ou seja, passivos. O que é passivo, Alexandre? Passivo é tudo aquilo que a gente compra e a gente gasta mais para manter. Passivo é um carro. O carro é um passivo. Você paga 100 mil num carro, com juros vai pagar 140 e quando vende por 60. Isso é um passivo terrível. Você pagou juros e ainda tem a desvalorização dele e todo o gasto que ele lhe dá ao longo da vida que ele teve útil com você. É um passivo terrível, mas é socialmente uma coisa que as pessoas acham que vai diferenciar uns dos outros. Só que você vai pagar com sua vida essa mentalidade. Eu já fui assim. Sabe? Quando eu decidi há um tempo atrás, eu falei, caramba, agora eu tô ganhando direitinho e eu vou comprar o carro dos meus sonhos, aí eu comprei uma Sportage. Na época a Sportage custava 76 mil, eu paguei 76.400, eu assinei o financiamento. Quando eu fui fazer o cálculo, eu paguei quase 100 mil na época, na Sportage. Só que tem um detalhe. Na época que eu comprei, em 2008, um apartamento de quarto e sala valia 80 mil. Você entendeu a falta de educação financeira minha? Você entendeu que eu deixei de comprar um apartamento para comprar um carro que depois eu vendi por 30 mil no final? Percebe que isso é o que eu digo, é um gol contra? O que é dívida? Dívida, olha só, dívida. Dívida é você entrar para jogar uma partida de futebol querendo ganhar e começar a fazer gol contra. 1, 2, 3. Ah, mas eu quero ganhar. Mas você está fazendo gol contra. A grande pergunta é: os seus companheiros de jornada, os seus companheiros nessa partida, quem são seus companheiros nessa partida? Seu esposo, sua esposa,
seus filhos, as pessoas que estão ali junto com você na sua jornada para lhe ajudar, eles merecem estar numa partida com alguém que vive fazendo gol contra? Eles estão jogando com você também. Você quer ganhar, só que você faz gol contra. Por quê? Porque você faz dívida e você paga juros. Então coloca aí, ó, hashtag juros só para mim. Não é para o banco. Eu gosto de juros, eu adoro juros. Para mim, não para o banco. Eu adoro receber juros. Então você tem que colocar aí, ó, hashtag juros só para mim. Tá bom? Então, livre-se de dívidas, tá? Dívidas não são naturais. Dívidas não são naturais. Exatamente, Dani. Quase um mantra. Dívidas não são naturais. Tá certo? Outra coisa, ponto número 4 da nossa aula. Invista todos os meses em investimentos que gerem renda passiva. Olha só, presta muita atenção, pessoal. Se o dentista quer não ter que trabalhar na velhice, não envelhecer tendo que trabalhar, ele precisa aprender a investir todos os meses em investimentos que gerem renda passiva. Toca no aviãozinho aí, compartilha, porque esse é um erro muito comum de nós dentistas. A gente não sabe o que isso significa. Tá bom? A gente não sabe o que isso significa. O que é investimento em renda passiva? É rendimentos que você recebe dinheiro sem ter que botar o seu suor ali. Então, se você sonha em um dia não depender exclusivamente da odontologia, se você sonha em poder escolher trabalhar na hora que você quer, aonde você quer, com a especialidade que você quer, no dia que você quer, você precisa ter outra fonte de renda que não dependa do seu suor. Uma das formas mais clássicas de receber rendimentos sem não dependam do nosso suor são os aluguéis. Olha só, quem tem imóveis, né? Quem tem imóveis, eles recebem os aluguéis ali todos os meses. Não é verdade? Isso é renda passiva. Você está fazendo uma outra coisa e o aluguel vai lá e pam, pinga na sua conta. Não é bom receber aluguel? Todo mundo queria ter pelo menos, imagine, uns 5 imóveis de aluguel. Garantir a vida, não é verdade? Porque você, além de ter o patrimônio do imóvel, você ainda ia receber os aluguéis todos os meses. Beleza. Mas aí, com certeza, você vai me dizer assim, Alexandre, olha só, não dá para comprar um imóvel. O imóvel é caro. Não dá para eu pegar e disponibilizar esse capital para comprar um imóvel para poder alugar. Para eu fazer isso, eu vou ter que me endividar. E você acabou de dizer que dívida não é natural. Pronto, eu entendo. E qual é o plano B? O plano B é você aprender a investir em investimentos com as mesmas características do investimento em imóveis. Exatamente. FIIs são o quê? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários são investimentos com as características do investimento em imóveis. É investimento em imóvel? Não. Por que não? Por quê? Porque no imóvel, se você precisar, você pode morar dentro do seu imóvel. Você não pode morar dentro de um fundo de investimento. Então, eles são semelhantes na busca de renda, mas diferentes do investimento em imóveis. Mas você tenha calma, porque ao longo dessa jornada a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Não hoje, mas a gente vai falar. O que eu quero que você mentalize é que você, como dentista, precisa ter investimentos que lhe gerem renda passiva todos os meses. E eu coloquei aqui, ó, invista todos os meses. O que é isso?
Não adianta você comprar o fundo imobiliário, que é esse investimento que a gente está falando, se você não tem constância. Se você não faz aquilo todos os meses. Por quê, pessoal? Presta atenção. A nossa mentalidade de investidor surge antes do nosso enriquecimento. Não é enriquecer que vai lhe gerar mentalidade. Não, volta a fita. É a mentalidade que vai lhe enriquecer. Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna. Ela falou: Alexandre, mas eu só posso juntar R$ 200 por mês. Eu falei: junte? Por quê? Porque se você juntar R$ 200 todos os meses, quando você puder juntar 2.000, isso já é natural para você. Vocês percebem a diferença? Vocês percebem a diferença que existe entre quem sempre acumula riqueza, mesmo com pouco, e quem espera um dia poder acumular, achando que naquele dia vai sobrar dinheiro? Quem sabe, quem tem a mentalidade de acúmulo de riqueza, acumula mesmo com pouco. Perceberam? Sempre está acumulando. E o pouco, depois de muito tempo, é muito. Quem investe assim sabe disso, tá? Então, eu peço que vocês acumulem todos os meses, mesmo que vocês achem que é pouco. Mas acumulem riqueza. Aonde? Em investimentos que fazem o quê? Que geram rendimento passivo. Rendimento sem você estar no mocho. Rendimento sem o seu suor. Rendimento que você possa estar com a família, possa estar fazendo o que você ama e você continua ganhando. Tá certo? Então, não menospreze o poder do tempo e não menospreze o poder do quanto você pode acumular hoje. É muito importante que você tenha essa consciência, tá bom? Olha só, e o ponto número 5, recapitulando aqui todos os pontos para quem chegou na live agora. O primeiro ponto é: leve a sua vida a sério. O segundo ponto é: queira aprender a cuidar do seu próprio dinheiro. Terceiro, não faça dívidas. Quarto, invista todos os meses em investimentos que gerem renda passiva. E o quinto ponto da live, o quinto ponto da aula para o dentista que não quer envelhecer tendo que trabalhar é: tenha uma estratégia de acúmulo de riqueza. Tenha uma estratégia clara. Quando a gente tem uma estratégia, a gente tem o quê? Um passo a passo. É a mesma coisa. Vamos dar um exemplo aqui dentro da nossa área. Você vai para uma cirurgia. Eu sou implantodontista, um exemplo. Você não vai para a cirurgia que vai acontecer daqui a algumas horas sem saber as características do paciente, saber as características do osso, ter uma quantidade de implantes que provavelmente vão ser ali dentro de um plano de tratamento utilizados. Você não vai sem ter preparado o seu material, ou seja, você vai com um planejamento, com uma estratégia. Você vai esperando que, bom, se uma coisa acontecer, eu estou pronto. Se acontecer outra coisa, eu também estou pronto. Por quê? Porque é assim que a gente se prepara, é assim que a gente vive dentro de uma segurança, é assim que a gente conquista resultado. É tendo planejamento, é tendo uma estratégia. Queira ou não queira, todas as vezes que a gente atende, naturalmente, a gente já tem essa estratégia pré-definida na nossa mente. Nos investimentos e na nossa estratégia de enriquecimento ao longo da vida, nós, dentistas, devemos ter também essa estratégia. No início, ela não parece muito clara.
No início, a gente não entende direito, acha muito distante. Mas olha só, quando a gente começou a atender, fazer um planejamento de implante, fazer um planejamento ortodôntico, até mesmo uma restauração, não era complicado? Era tudo novo. Não era bem definido aquilo que ia acontecer. O nosso cérebro não estava programado. Mas com o tempo, com a prática, com a jornada, não ficou natural e a gente não começou a gostar de ver os resultados, de ver a gratidão do paciente. Quando a gente investe nosso dinheiro, qual é o resultado? O resultado é o seu crescimento, é o seu enriquecimento natural, é a sua formação de patrimônio. E aí você mesmo fica grato para você, por você começar, por exemplo, a receber juros sem estar trabalhando, a receber rendimentos. Você começa a ver a realização de um sonho ali acontecendo, fala, caramba, está acontecendo. É a mesma coisa, pessoal. Só que para isso você precisa de uma estratégia, de um plano, de um caminhar, tá? Então, esse ponto é muito importante. E aqueles colegas que eu disse que acompanhei o envelhecimento deles, que eu vi os cabelinhos brancos nascendo, as rugas, eles tendo netos, eles simplesmente deixaram a vida levar eles. Eles deixaram que a vida decidisse. Eles não tinham um plano claro. Eles simplesmente achavam que aquele padrão de vida que eles tinham aos 40 anos iria se manter até os 60, 70, que eles iam continuar com força de trabalho. E isso não vai acontecer. Quem já está na minha idade já entende o que eu estou falando. Já entende o que eu estou falando. Tá bom? Talvez o jovem, o recém-formado, aquele que está assim, naquele ímpeto, não perceba o que eu estou dizendo. Apesar desse colega ter uma grande vantagem que significa tempo. O tempo nos investimentos, ele é fantástico. Tá? Você com a estratégia, começando cedo, mesmo com pouco, não tem como dar errado. Sabe? Você vai ter prosperidade. Na minha geração, com 40 anos, se a gente tiver uma perspectiva de mais 25 anos, pense aí para 65, nós ainda temos muita lenha para queimar. E agora temos o quê? Temos já maturidade, já realizamos alguns sonhos de consumo. Então, ter uma estratégia a partir de agora é fundamental para envelhecer com prosperidade. Envelhecer tendo que trabalhar. Tá bom? Então, essas são as 5 práticas que eu trouxe para vocês hoje aqui na aula e que vocês usem na vida de vocês, tá bom? Utilizem. E eu queria saber, quem tem alguma dúvida, se isso faz sentido para vocês, se vocês já utilizam isso na vida de vocês. Eu vi que algumas pessoas já fizeram perguntas, né? Por exemplo, a Dani fez aqui, ó, qual a idade que você sugere calcularmos a aposentadoria de um dentista? Dani, eu vou responder essa pergunta para você da seguinte maneira. Toda vez que você poupa, toda vez que você investe, você já está se aposentando, tá bom? Por quê? Porque toda vez que você investe no longo prazo, olha, esse dinheiro aqui não é mais meu. Esse dinheiro aqui é do meu eu do futuro. Você está se aposentando. Então, o que você precisa fazer? É entender que essa jornada se inicia quando você começa a investir. A aposentadoria, ela surge naturalmente. O que eu quero dizer com isso? Se você tem a capacidade de poupar por mês, mas você chega num nível de patrimônio que já gera uma renda extra para você, suficiente para você se aposentar, mesmo que você conquiste isso antes da idade.
Eu não sei se vocês pegaram esse conceito. Se não pegaram, fala aqui para mim. Mas assim, não existe uma idade para aposentadoria. Você pode se aposentar antes. Você pode começar a receber tanto rendimento que aquilo pague a sua vida toda. Não existe a idade, mas existe o momento, que é o quê? Toda vez que você junta dinheiro, que você investe, você já começou a se aposentar. O que você não pode fazer é delegar isso a terceiros. Você tem que ser capaz de gerir isso. O que você não pode fazer é achar que o gerente do banco, por mais amigo seu que seja, por mais gente boa que ele seja, vai escolher para você os investimentos que se adequem ao seu sonho. Tá? Você precisa ter essa consciência. Tá certo? Então, não tem idade. A idade existem 2 momentos para a gente começar a investir. Quando a gente nasceu ou agora. Tá bom? Bom, Lorena fez uma outra pergunta também. Ó. Qual investimento você recomenda para se iniciar? Lorena, olha só. O mais importante é você entender que isso é uma jornada. Tá bom? Os investimentos, eles são apenas uma ferramenta. Então, dentro do enriquecimento do dentista, principalmente assim no método do Dentista Tranquilo Investe, que é o que eu ensino, existe um passo a passo. E para cada passo existe um investimento adequado. Eu vou tentar exemplificar aqui de uma forma que deixe tudo bem claro. Então, olha só. Se você quer investir, você tem que fazer um checklistzinho. Primeira coisa, você tem dívida? Ah, eu tenho dívida, Alexandre. Pronto. Então não vamos investir nesse momento. Por que, Alexandre? Porque se você tem dívida, você só precisa fazer 2 coisas da sua vida agora. Você precisa pagar as suas dívidas e fazer uma reserva de emergência. Esse é o seu maior objetivo. Esse é o seu maior objetivo, tá? Você precisa de uma reserva de emergência e pagar as suas dívidas. Porque as dívidas sempre vão ser maiores, os juros da dívida sempre vai ser maior do que aqueles que você ganha nos investimentos, tá bom? Então, primeiro ponto, pague suas dívidas e faça a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É algo que sustente o seu custo de vida por pelo menos 6 meses. Se você tem um custo de vida de 5 mil, 6 vezes 5, 30. Você vai ter 30 mil de reserva de emergência. Aonde? 20% na poupança ou num banco digital, 80% em Tesouro Selic. Tesouro Selic. Títulos públicos. Alexandre, eu não sei o que é isso. Volta na live que eu fiz semana passada, que eu dou uma aula disso também. Foi na quinta-feira, tá bom? Então, aí você vai entender o que é Tesouro Selic. Bom, Alexandre, eu não tenho dívidas. Beleza, se você não tem dívidas, você vai ter que ter, então, a sua reserva de emergência. Nesse tipo de investimento que eu lhe disse. A partir daí, você precisa encher outros baldinhos. Que baldinhos são esses? São os baldinhos de outras reservas que o dentista precisa ter. Então, assim, se você é um dentista que tem seu próprio consultório, além da sua reserva de emergência pessoal, você tem que ter a reserva de emergência do seu consultório. Por quê? Porque se a sua mão, se a sua unha do dedinho mindinho encravar ou inflamar e você não puder atender, quem vai pagar o salário do seu funcionário? Quem vai pagar o aluguel? Quem vai pagar a conta de luz? Você tem que ter o plano B. O plano B é o Open Doors, que é um conceito de portas abertas. É fundo de emergência para o seu negócio, para que ele funcione mesmo que você não possa trabalhar.
esse é um outro baldinho. Ah, Alexandre, mas desse jeito eu não vou investir nunca. Calma. Você entendeu que você precisa fazer o seu colchão de segurança antes? Calma. É uma jornada. Você não quer... Ó, dentista tranquilo investe. Tá bom? Você investe de forma tranquila. Porque se você não fizer isso que eu estou lhe dizendo, no primeiro apuro financeiro que você passar, você vai vender o seu investimento. É isso que todo mundo faz. Entendeu? As pessoas poupam em vez de construir patrimônio, riqueza de longo prazo, o que verdadeiramente deixa a gente rico. E quando ela poupa, ela mistura o dinheiro todo, ela não tem os baldinhos certos. Quando passar um aperto financeiro, ela vende aquilo ali e aí paga o que deveria ser pago com as reservas. E aí o seu patrimônio, o seu enriquecimento, aquilo que ia fazer você tranquilo na velhice, vai embora. E você fica nesse ciclo a vida toda. E não sai disso nunca. E a vida passa e faz que nem os colegas que eu acabei de falar na aula. A vida passa e simplesmente você não conquistou nada. Tá bom? Então, esse é o checklist. Aí, quando for investir, aí pronto. Aí existe um leque de opções de investimento de acordo com seus objetivos. Mas é óbvio que eu não vou conseguir falar tudo isso agora. Mas você vai investir em ações, em fundos imobiliários, ações americanas, em renda fixa. Renda fixa é importante, tá bom? Longo prazo é importante. Mas aí, bom, aí é um outro universo que a gente tem que falar aos poucos, porque senão numa aula assim não dá. Bom, Marcelo perguntou, vale a pena fazer seguro para as mãos? Marcelo, eu acho o seguinte, se te deixa tranquilo, faça. Sabe? Se te deixa tranquilo, faça. Se te deixa tranquilo, faça um seguro para cobrir eventuais situações que lhe impeçam de trabalhar. Conforme o seu acúmulo de riqueza chega num ponto mais avançado, talvez o seguro não faça tanto sentido. Por quê? Porque você começa a receber rendimentos, que às vezes vai ser o que o seguro iria lhe pagar. Tá? Claro, é uma jornada, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Mas, enquanto você não conquista isso, se fizer sentido para você e te deixar tranquilo, com certeza, faça o seguro, tá bom? Pessoal, perguntas. Vamos lá, quero que vocês participem para que a gente não tenha dúvidas sobre essas questões, tá? Tema de hoje são práticas para a gente não envelhecer tendo que trabalhar. Então, me diz aí quais são as dúvidas de vocês, participem, para que a gente possa deixar isso bem interativo, tá certo? Pronto, Lore, beleza. Lorena, a gente está sempre trocando ideia, né, Lore? E sempre tá acrescentando. Beleza, Marcelo, estou aqui à disposição de vocês, agradeço. Luiz está aí também. Então, o que acontece? Pessoal, essa é a minha função, sabe? Essa é a minha função. É deixar vocês seguros, tranquilos para poder investir. Porque o Wendy perguntou, bom dia, pagamento de curso é considerado dívida? Massa essa pergunta. Olha só, vou te responder da seguinte maneira. Show. Que massa, Luiz. Olha só, Wendy, pagamento de curso é considerado dívida? Nesse caso, é investimento, tá bom? E dentro dos baldinhos que nós temos, dentro do Dentista Tranquilo Invest, a gente tem o baldinho que a gente precisa encher da nossa reserva de emergência pessoal. Show. A gente precisa encher o baldinho também da nossa reserva de emergência da clínica. E tem que ter o baldinho dos cursos. Sabe por quê? E aí, Wendy, nesse caso não é dívida, porque você não está pagando juros, tá certo? Na verdade, o que é um curso? Olha só,
Ah, pronto. Show, gente. Você está investindo bastante, né? Perfeito. Olha só, quando você paga um curso, você está investindo em você. E isso significa o quê? Quem é que gera a sua riqueza? É você. Quando você investe em curso e utiliza e sabe vender isso que você aprendeu, sabe tornar esse curso mais lucrativo para a sua profissão, sabe ganhar mais valor de mercado, esse curso vai lhe jogar para um outro patamar. E quando você chega num outro patamar, o que você vai fazer, Wendy? Vai gastar a diferença? Não. Vai investir a diferença. E quando você investir a diferença, você vai se tornar mais livre. Você vai garantir um futuro mais próspero. Você percebe que um dos baldinhos é o baldinho para cursos. Por quê? Porque quando a gente ganha valor de mercado, a gente ganha mais dinheiro. Tá bom? Então nunca pare de investir na sua formação. Nunca pare de investir na sua qualificação. Porque é isso que vai fazer você valer mais. Mas aí, nunca se esqueça também. Não adianta você ser a melhor dentista do mundo, você ter 50 especializações, 42 atualizações e não saber vender. Tá bom? E não investir. Não adianta. Você vai virar uma Ferrari. Sabe uma Ferrari com um motor gigante? Você já, eu só vi em fotos e em alguns salões que eu visitei. Mas eu vi que esses carros muito potentes, 70% do carro é motor. Tá bom? 70% do carro é motor. Eles têm uma alta capacidade de tudo, né? De aceleração, de velocidade, de tudo. Só que você tem que saber dirigir. Se um amador pegar um carro desse, ele pode bater na primeira acelerada. Então, não adianta você ser a super especialista se você não souber vender a sua qualificação. E é o que eu sempre digo, a odontologia, pessoal, olha, presta atenção nisso, compartilha, porque isso é fundamentos, tá bom? Fundamentos. A odontologia, ela tem 3 pilares. 3. Um pilar é o que todo mundo fala que a gente tem que ter, que é o quê? Técnico científico. E é isso que o dentista vai lá e sempre faz. Estuda, trabalha. Técnica e ciência, técnica e ciência, técnica e ciência. O segundo pilar, ele é dito assim pela gente pela metade. Que fala assim, você tem que saber de marketing, você tem que saber de gestão, você tem que saber gerar o seu negócio. A gente tem assim um negócio, a gente sabe que, mas, né? Alguns se interessam por isso, alguns evoluem, enfim. Mas esse é um pilar. Por quê? Porque não adianta nada você ser a super mega dentista se você não conseguir tornar isso lucrativo. E para isso existe técnica. E para isso você não, entenda que você não nasceu sabendo isso. Você precisa de ajuda, você precisa de professores, de mentores na parte de gestão e marketing para lhe falar assim, olha, o caminho é esse. Tá bom? E o terceiro pilar que ninguém diz. E é tão importante quanto técnico científico, quanto gestão de marketing. Investir. Investir. Pessoal, acorda. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que vai explodir a cabeça de vocês agora. Vocês sabem quantos por cento da população brasileira investe na Bolsa de Valores? 3%. 3% da população brasileira investe na Bolsa de Valores. Você sabe quantos por cento da população americana investe na Bolsa de Valores? 65%. 65% dos americanos investem na Bolsa de Valores. 3% dos brasileiros
investem na Bolsa de Valores. Vocês percebem que deve existir um motivo muito interessante para 65% dos americanos investirem na Bolsa? Escreve para mim aí. Deve existir alguma coisa. 65% das pessoas não são boba. O pessoal não é trouxa. O americano é trouxa? Eu não acho. E 3%? Existe algo que está nos impedindo de ver esse mundo. Existe algo que está ali tapando a nossa visão. Existem crenças, existem limitações que impedem a gente. Então, é essa barreira invisível que a gente tem que superar. Essa barreira que está aí na frente, que a gente precisa fazer assim, ó, na cortina, e chegar nesse mundo invisível que a gente não está observando. Tá bom? Ó, Márcia colocou aqui, ó, a Bolsa Americana assusta menos que a brasileira. A Bolsa Americana, Márcia, realmente ela é mais madura que a nossa, ela tem muito mais empresas, é muito mais controlada, tá? Mas no Brasil nós temos excelentes empresas. Excelentes. E na quinta-feira, pessoal, olha só, marca aí na agenda de vocês. A gente vai falar sobre bolsa, sobre ações. Vai ser um aulão que nem esse, tá? E a gente vai trocar várias ideias para desmistificar um pouco sobre isso tudo. Mas a Bolsa Brasileira tem ótimas empresas. Ótimas empresas. A questão, pessoal, é que quando a gente fala de bolsa, sabe o que acontece? A nossa crença liga a gente a o que outras pessoas falam. Vai ficar rico na bolsa. Eu vou para a bolsa para ganhar dinheiro fácil. Ah, foi para a bolsa para... Pronto. Acabou. Acabou o investidor aí. Na bolsa você não vai colher. Na bolsa você não vai tirar nada dela. Na bolsa você vai plantar. Percebe o que eu estou falando? Dani, você botou interrogação aí. Fala, eu não entendi, mas a pergunta. Décio, vou responder agora. Então, na bolsa você vai plantar. Você não vai colher. Você não vai para tirar nada dela. Você vai colher, claro. Mas você não vai tirar. Você não vai para tirar dinheiro da bolsa. Você não vai tirar dinheiro... Não é isso, esse não é o espírito do investidor que tem a mentalidade de sócio. E é isso que nós vamos falar na quinta-feira, tá? Você vai plantar uma semente. E essa semente pode germinar excelentes frutos, tá bom? Então, mudar a mentalidade, entender o que é aquilo e ir colocando o pezinho de acordo com o que lhe dá tranquilidade, o que lhe dá segurança para você ir conquistando seus objetivos, tá certo? Então, essa é a minha missão aqui, é tirar esses véus da frente dos colegas, tá? Olha só, outra pergunta, Décio colocou, e na Europa? Na Europa também, o que configura, Décio, o investimento em ações é o mesmo em todos os países, tá? Então você tem uma bolsa forte na Alemanha, você tem uma bolsa forte na França, mas para quem está na Europa, como você, talvez faça sentido a bolsa americana. Por quê? Porque a moeda é parecida, né? Então quem ganha em moeda forte pode ou não decidir em colocar numa moeda mais fraca, como atualmente está o nosso real. Mas a bolsa americana faz muito sentido como proteção do valor da moeda, tá bom? Vamos lá, pessoal. Mandem mais perguntas que eu estou à disposição de vocês. Esse é o nosso momento, tá bom? Esse é o nosso momento da gente trocar ideias, da gente estar junto, da gente refletir, da gente mudar essa jornada que nós temos. E falando um pouquinho, dando um spoiler sobre a questão da bolsa, quando você começa a investir na bolsa, você tem outras opções, não são só ações, né? A gente já falou hoje aqui sobre fundos imobiliários, né? A gente tem também outros investimentos que são muito atrativos, tá bom?
Então, compartilha essa live, manda para outros colegas. A gente tem muito o que discutir. Isso é uma jornada, isso não é uma corrida, tá? Eu vou estar aqui sempre com vocês, terças e quintas. E nos outros horários eu estou com meus alunos do curso Dentista Tranquilo Investe. E compartilha, vamos fazer com que essa voz chegue a mais colegas dentistas, vamos fazer com que a gente plante mais prosperidade na nossa classe, vamos fazer com que mais colegas entendam os 3 pilares que eu falei hoje, tá bom? Então, clica no aviãozinho, compartilha essa live com quantos colegas você quiser, vai ajudar o meu projeto, eu fico muito grato, né, de coração por quem ajudar o projeto e também ajudar a chegar a mais colegas, tá bom? Então, fiquem com Deus. Quem tiver mais alguma dúvida e estiver assistindo a reprise dessa live e não pôde perguntar agora, manda um direct. Eu estou plenamente aqui à disposição para poder esclarecer, tá? Ó, a Márcia colocou aí, Bolsa Brasileira tem que focar no dividendo e esquecer o resto. Escolhe bem as ações, Márcia. Escolhe bem as ações. No nosso jeito de investir lá do Dentista Tranquilo, você sabia que eu nem fico vendo notícia? Essa questão aí que está tendo com o governo, de teto de gasto e tal, eu sei que gera um estresse. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Olha só, eu comecei a investir em 2008. Em 2008, eu acho que vou até fazer um story sobre isso hoje. Em 2008, teve uma crise do subprime nos Estados Unidos. E naquela época o mundo ia acabar, tá? O mundo ia acabar, agora já era, o subprime vai acabar com tudo, a bolsa despencou. E você sabe o que aconteceu? Passou algum tempo, a bolsa superou a marca de antes do subprime. Aí, aqui no Brasil, em 2016, teve aquela questão do impeachment. Ah, pronto. Aí o mundo vai acabar, o Brasil acabou, a Petrobras está valendo R$4, agora já era, e pronto. Aí você sabe o que aconteceu? A bolsa superou de novo. E voltou tudo de novo. E agora, o que está acontecendo? É crise de novo. Pandemia. Alexandre, pandemia, o mundo vai acabar. Agora já era. Sabe? Pandemia, parou tudo. E você sabe o que aconteceu? A bolsa superou a marca de antes da pandemia. Então, quem investe em renda variável entende que a bolsa sobe caindo. Sobe caindo. E que durante essa jornada, né, subir caindo, você vai passar por muitos desafios mentais que vão lhe dizer assim: sai da bolsa, você vai perder dinheiro, a bolsa é ruim. A bolsa é sua amiga. A bolsa é a forma de você investir nas melhores empresas do país. Já estou dando spoiler da próxima live, viu? Da próxima aula. A bolsa é sua amiga. Então, você só precisa entender a natureza dela. Ela sobe caindo. E ela quer que o sistema, ele se alimenta quando você vende as coisas que você tem. Ele se alimenta disso. Por quê? Porque você paga taxa, você paga imposto. Ele se alimenta do seu pânico. Por isso que todo mundo fala, né? Os investidores falam assim, principalmente nesse jeito que a gente investe, que é o buy and hold, que é o investimento de longo prazo em ações de valor. Escolha ações e fique com ela um tempão. Entenda que o mercado sobe caindo, mas o importante é empresas de valor, empresas que sejam boas. E no Brasil há muitas empresas boas, tá certo? Mas aí corre o risco da gente entrar num outro assunto aqui que foge muito da live, mas espero que eu tenha esclarecido essa dúvida sua, tá certo? Pessoal, então
Muito obrigado, muito obrigado. Compartilhem novamente, eu peço para vocês, tá? E estamos juntos. E a gente se vê na quinta-feira sobre uma aula sobre ações. Beleza? Então, eu já vou colocar uma postagem para a gente poder já marcar lá para todo mundo ficar ligado. Tá bom, pessoal? Um excelente dia de trabalho e joguem duro. Gratidão. Fiquem com Deus.